Bom dia, vou apresentar para você sobre fluidoterapia e a sua responsabilidade na sepse e no choque séptico, a importância, os fluidos que a gente vai utilizar e por que é tão importante esse tema em pacientes graves, em pacientes internados em UTIs. Bom, a gente tem que primeiro definir o que é o choque séptico, e a gente sabe que é uma resposta inflamatória sistêmica desencadeada por uma infecção que ela evolui com uma hipotensão refratária. E mesmo que você faça uma terapia de reposição e venosa, que ou seja, uma reposição, administração de 30 ml por quilo de peso, ainda vai ter uma dificuldade de manutenção dos índices pressóricos. Então, a choque séptico é uma associação de uma inflamação sistêmica, uma hipoperfusão tecidual e uma disfunção mitocondrial, ou seja, mesmo as células têm dificuldade de absorção e de consumo de oxigênio e de metabolização de adenosinas que levam a sepse e, mais gravemente, ao choque séptico. Bom, e a característica principal do choque séptico é uma vasodilatação sistêmica em diferentes graus de hipovolemia. Por que uma vasodilatação sistêmica? Porque vai ter um aumento exacerbado de óxido nítrico na circulação. E o óxido nítrico ele aumenta a vasodilatação dos vasos, que diminuem a perfusão tecidual, que leva à sepse e mais gravemente ao choque séptico. A administração de fluidos e as intervenções terapêuticas que visam restabelecer a demanda de O2 são importantes nos pacientes sépticos, ou seja, a gente precisa aumentar a quantidade de líquido circulante para que os tecidos que vão sofrer devido a essa hipoperfusão, eles não sofram tanto, porque o oxigênio vai faltar em certos órgãos, que pode levar a uma falência múltipla de órgãos. Então, a gente tem que administrar pelo menos 30 ml por quilo do paciente nas primeiras 6 horas. Sempre lembrar que a cada 30 minutos você vai fazer um bolo de 500 ml de cristalóide, solução cristalóide intravenosa desses pacientes, mas temos que também tomar cuidado com a sobrecarga hídrica, que a sobrecarga hídrica pode levar a edemas teciduais, a perca por terceiro espaço, e também lembrar também das disfunções orgânicas que isso pode causar, e pode aumentar o tempo de internação desse paciente na UTI e, em último caso, a irreversibilidade desse quadro da falência múltipla de órgãos, que é a morte. Bom, e para evitar essa sobrecarga hídrica, existem medidas que já têm sido estudadas há mais de 20 anos, né? No artigo de Douglas e colaboradores, ele fala sobre a responsabilidade de fluidos na sepse. Ele fala justamente sobre isso, a importância de algumas medidas de intervenção para evitar a sobrecarga hídrica nesses pacientes. Bom, dentro dessas medidas a gente tem a elevação passiva das pernas e medição do volume sistólico, e justamente a associação dessas duas medidas, que são importantes porque elas podem diminuir o tempo de internação, elas melhoram a recuperação pós-operatória desses pacientes e, de certa forma, deixam mais fácil o início de dietas precoces nos pacientes, e também diminui a utilização de terapia de reposição renal. Ou seja, uma simples medida física pode aumentar o débito cardíaco, aumenta a perfusão e o retorno sanguíneo nesses pacientes, que melhoram a perfusão tecidual sem exacerbar a perfusão hídrica. Mas por que então que a gente tem que administrar fluidos? Então, para diminuir a hipoperfusão, para aumentar a perfusão sanguínea, o nosso corpo ele é um equilíbrio homeostático, né? Na nossa homeostase a gente tem o quê? As pressões osmóticas ou pressão oncótica, que é justamente a troca de fluidos entre as células que é preciso ter para ter uma perfusão adequada, para que o oxigênio consiga sair da corrente sanguínea e alcançar as células. Então, a pressão arterial média maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio vai ser importante, porque ela facilita essa troca, ou seja, a troca, a passagem do oxigênio da corrente sanguínea para os tecidos. E também
lembrando que a gente também tem órgãos que são importantes para manter a homeostase no nosso corpo. E a gente tem o sistema urinário, o sistema renal, em que a gente não pode deixar de lembrar que esses rins não podem parar de funcionar durante essa terapia de reposição hídrica. E lembrar que um débito urinário bom, ou seja, um rim funcionante, tem que ter pelo menos 0,5 ml por quilo hora de urina. Só um minutinho. Que isso, meu Deus do céu. Bom, eu coloquei essa figura justamente para ilustrar isso, que a pressão hidrostática ela tem que ser menor que a pressão oncótica para que a troca de fluidos entre o endotélio vença o espaço intersticial e facilite meu Deus do céu. E facilite as trocas entre o fluido e as células. Lembrando que a função renal é basicamente isso, só que excretando o excesso de líquidos do nosso corpo, ok? E excretando os metabólicos do nosso corpo. Então, quais que são os fluidos que vão estar disponíveis para a gente utilizar? Nós temos os cristalóides e os coloides, certo? Os cristalóides, eles são compostos pelos principais fluidos. A maioria dos fluidos que nós temos disponíveis serão os cristalóides. E, em último caso, nós teremos os coloides, quando a gente tem uma falha na condução terapêutica desse paciente, em que só cristalóides não vai ser possível utilizar para recuperação da perfusão e da tensão arterial, da pressão arterial desse paciente. Então a gente vai abrir mão de coloides para tentar aumentar a perfusão sanguínea. E quais são os que a gente tem de cristalóides? Nós temos os cloreto de sódio, ringalactato, a solução de Hartmann e o plasma light, né? Que é a solução de plasma. E nos coloides, a mais comum são os coloides humanos, que é a albumina, mas a gente também tem os coloides semissintéticos, né? E a gelatina, certo? A gente tem o amido hidroxetil, que é o HAS, né? O hidroxetil starch, ou amido de hidroxetil, e a gelatina. Bom, a gente tem que lembrar que a utilização de cristalóides não vai ser só o suficiente para a recuperação da hipoperfusão, do aumento do débito cardíaco desse paciente. A gente tem que lembrar que a utilização também de vasopressores, ou seja, substâncias que vão aumentar a vasoconstrição, vão agir em receptores diferentes de cada das células endoteliais, facilitando a condução e o transporte de oxigênio, ou até mesmo em grandes doses podem prejudicar a perfusão. Bom, a gente tem os cristalóides. Dentro dos cristalóides, o mais utilizado a gente tem a solução salina, que é o cloreto de sódio, a 0,9%. Ele é o mais utilizado no mundo todo, cerca de 2 milhões de litros são utilizados diariamente, somente nos Estados Unidos, em hospitais, na rede hospitalar, e onde a gente encontra que esse soro fisiológico ele é isotônico ao fluido extracelular, mas ele tem uma alta concentração de cloretos maior do que o plasma. E apesar disso, ele continua sendo mais utilizado, mas a gente tem riscos devido a essa alta concentração de cloreto, né? E a gente também tem aquelas soluções que são fisiologicamente equilibradas ou balanceadas, que a gente tem as soluções de Ringer ou ringalactato e as soluções de Hartmann, que são ligeiramente hipotônicas ao fluido extracelular, mas fornecem ânions que se aproximam ao pH do plasma. E um dos problemas da utilização da solução salina, voltando a falar dela, é justamente ela acidifica o pH do sangue, o que pode levar a uma acidose metabólica, diferente das soluções de ringalactato e soluções de Hartmann, porque elas não têm esse risco, tem uma diminuição desse risco. Muito raro acontecer a acidificação
pH do plasma sanguíneo em caso de utilização de Ringer ou Hartmann. Como eu estava falando, a complicação mais comum da solução de cristalóides está associada ao uso de solução salina, que é justamente uma acidose metabólica hiperclorêmica, ou seja, a acidose da diluição, que é considerada uma acidose iatrogênica, né? A principal causa é justamente naquele paciente que você tenta fazer uma ressuscitação volêmica para tentar restabelecer uma PA média, tentar restabelecer uma perfusão nesses pacientes que estão sépticos, que estão em estados críticos. Justamente porque a gente tem um aumento da atividade do óxido nítrico no sangue. O óxido nítrico ele é um vasodilatador que ele acaba aumentando também a vasodilatação em órgãos principais, mas também que ele pode causar lesões também nos bronquíolos, ou seja, lesões nos pulmões e até mesmo uma hipóxia intestinal devido a essa redução do pH que ele causa. Ou seja, a acidificação hiperclorêmica aumenta a atividade do óxido nítrico no sangue, que leva a uma hipóxia tecidual até mesmo no intestino. Então tem sempre que ficar cuidado com riscos de isquemia mesmo, lesões endoteliais nas artérias mesentéricas e pulmonares. Bom, também aumenta o risco também de causar uma redução da pressão arterial média. Se aumenta o óxido nítrico, aumenta a vasodilatação, aumenta a dificuldade de controle da pressão arterial média, ou seja, aumenta a hipoperfusão. E outro efeito que ele tem na cascata de inflamação. A gente tem um aumento da liberação de um plano inflamatório da interleucina 6, certo? E isso é importante saber que também porque você, conhecendo os mecanismos imunológicos, você também sabe que uma acidose hiperclorêmica, se você tem aumento de interleucina na cascata de inflamação, você vai ter mais inflamação, seu paciente vai ficar mais inflamado, vai ter mais vasodilatação, vai ter menos controle pressórico, vai ter mais taquicardia. Então, o choque se torna mais complexo. E as repercussões hemodinâmicas se tornam mais comuns. A gente vai ter uma redução da contratilidade do ventrículo esquerdo, vai ter uma disfunção diastólica, uma insuficiência ventricular direita. A gente pode ter mais arritmias, ou seja, no eletrocardiograma você vai perceber uma arritmia cardíaca desse paciente, vai ter mais vasodilatação de artérias, vai ter as catecolaminas produzidas pelas adrenais não vão ter sua ação, a sua capacidade de resposta diminuídas, o refluxo sanguíneo hepático vai estar diminuído também, vai ter uma hipoperfusão em geral, certo? Ou seja, a troca tecidual de oxigênio vai estar diminuída na acidose. Bom, lembrar mais uma vez que o rim é um órgão vital para a recuperação de pacientes de choque séptico, recuperação de pacientes em estado crítico. E essas altas concentrações lá de cloro, enquanto na sistêmica causam vasodilatação, lá no rim o cloro vai causar vasoconstrição do sistema renal, certo? No momento final, porque vai ter uma reabsorção de cloro. Se tem a reabsorção de cloro, tem aumento de angiotensina no rim, certo? Então as infusões de grandes quantidades de solução salina, elas diminuem a taxa de filtração glomerular, porque as arteríolas que são importantes para a filtração glomerular. Eu tô dando, meu Deus, tô dando uma aula aqui. Tem R$5? Só um minutinho. Portanto, as altas concentrações de cloreto vão causar um aumento das lesões renais, vão causar um aumento de uma ira aguda. Da mesma forma, se estiver associada com vasopressores, a gente vai ter a maior presença de acidose metabólica, vai ter a maior presença do risco de ira. Então, o uso indiscriminado de soluções salinas vai sim aumentar o risco de lesões no endotélio do sistema renal, certo? Tanto o sistema renal da taxa de filtração glomerular, ou seja, o sistema renal final, como o sistema renal adjacente. Bom, outras complicações, como eu já tinha citado anteriormente,
é o problema da absorção do trato gastrointestinal. A gente vai ter uma absorção diminuída no trato gastrointestinal por causa da presença de cloretos que acidificam as células, acidificam o sangue e acidificam o trajeto de absorção, ou seja, você vai ter uma absorção diminuída nesses pacientes que vão estar em estado de hipercloremia. Maior risco de desconforto abdominal, a gente vai ter um grande volume de náuseas e vômitos, principalmente em idosos, porque você não tem dimensão da quantidade, eles têm uma resposta retardada ao estado de hipercloremia, não vai ser tão... Ou seja, você faz muito mais volume porque ele já tem um estado de caquexia presente, um estado de sarcopenia presente, então você acaba administrando mais solução salina para tentar fazer uma recuperação volêmica mais forte, acaba apresentando mais náuseas e vômitos nesses pacientes porque eles apresentam mais acidificação da sua corrente sanguínea. E, em último caso, a gente também vai ter uma gastroparesia, vai ter o peristaltismo vai estar diminuído. E por causa disso, por causa do peristaltismo diminuído, por causa da acidose das células do trato gastrointestinal, a gente vai ter uma permeabilidade intestinal alterada. No sangue, na nossa homeostasia, na nossa hematopoiese, ainda não está bem esclarecido, mas a gente sabe que aumenta o risco de hemólise. Estudos mostram que também elas reduzem a ativação de proteáceas no ambiente ácido. Essas proteáceas são importantes para fazer os processos de cicatrização. Se você tem a diminuição da atividade de proteases, você tem uma diminuição da atividade da protombina, né? Então a protombina não consegue fazer o sistema de coagulação, o sistema de cicatrização eficiente. Então você vai aumentar o risco de sangramento nesses pacientes. Outras complicações é a mortalidade. A mortalidade em último caso, né? Então, se você tem um paciente com a gasometria acima de 5 ml equivalente por litro após 72 horas de sua admissão na UTI, você tem um risco de aumentar. Se você tem um nível de cloro de 5 ml equivalente litro, você tem um risco aumentado de mortalidade desses pacientes. Então, a gasometria, dentro das primeiras 72 horas do paciente admitido na UTI, para avaliar o nível de cloro, para avaliar o nível de... se ele está fazendo hipercloremia, é importante sim, certo? Então, a maior segurança dos fluidos cristais balanceados e menor mortalidade por acidose hiperclorêmica. Então é importante sempre você estar reavaliando através da gasometria para evitar a mortalidade por acidose hiperclorêmica. Alguns cuidados são importantes para a gente evitar complicação. A gente tem as diretrizes da campanha de sobrevivência sepsis, que ela recomenda sim o uso da solução salina, mas a gente tem que fazer esse monitoramento contínuo dos níveis séricos de cloreto. É importante lembrar, sempre paciente com até 72 horas de admitido na UTI, pedir uma gaso, verificar sempre a quantidade de cloro, além dos outros eletrólitos, não descartar o cloro. Se tiver maior que 5 ml equivalente grama e você estiver usando solução salina, opte por trocar a sua solução salina por uma solução mais hipotônica, Ringer, Hartmann, opte sempre evitar essa acidose metabólica, porque a maior causa de acidose metabólica hiperclorêmica é iatrogênica. A gente vai ter cristalóides balanceados, também eles vão interferir menos na PAM e tem menos efeitos sistêmicos, então pense bem a alternância desses tipos de fluidos que você pode fazer. Você pode iniciar as primeiras 48 horas com solução salina, mudar para Ringer lactato para evitar hipercloremia, ou pode fazer o contrário, sempre alternando, nunca deixando o paciente usar solução salina de forma a sobrecarregar o sistema hídrico desse paciente. Bom, os colóides é uma medida mais rebuscada de aumentar a pressão oncótica desse paciente. A gente vai ter a pressão coiloidal oncótica do plasma, porque nosso plasma é composto basicamente por células e proteínas, e principalmente a albumina, que vai ser uma proteína carreadora do nosso sistema, que ela vai se ligar a medicamentos, ela vai se ligar a substâncias que vão ser importantes para ter a sua fração ativa e a sua fração inativa no nosso corpo, certo? Bom,
Ela fornece 75% da produção coloidal oncótica no plasma. Ela protege contra a peroxidação lipídica e regula a inflamação. Ela vai ser importante para fazer o controle inflamatório. Por isso que um paciente séptico tem vasodilatado, ele também tem uma hipoalbuminemia e tem perca de líquido por terceiro espaço. A gente chama isso às vezes de um paciente anasarcado, né? O paciente anasarcou porque a albumina caiu naquele paciente. Então a gente tem que ficar também de olho nas proteínas, tem que ficar de olho na albumina, porque ela vai ser importante, um importante repositor hídrico. Você tem que fazer, vai ser importante na reposição hídrica para que mantenha a pressão oncótica e a pressão hídrica desse paciente estável, para que ele consiga fazer uma troca adequada. Bom, então desde 2012 a recomendação de cristalóides continua sendo a principal medida de suporte para os pacientes. A principal medida de suporte para os pacientes que estão em choque, pacientes críticos, mas a gente tem que abrir mão também da albumina, mas lembrar também dos seus efeitos, que ela também tem bastante efeito renal, né? Tem efeito, elas podem sobrecarregar um rim e diminuir a excreção renal. Bom, o estudo SAFE relacionou a redução da taxa de mortalidade em pacientes com sepsis quando a gente utilizando a terapia de reposição de albumina. O estudo ABIOS, ele falou que uma administração de 20% de albumina, 3 gramas por litro, melhora a frequência cardíaca, eleva a PA média e diminui o tempo de uso de vasopressores. E o estudo SEC, em 2012, ele recomenda ainda o uso de cristalóides para ressuscitação inicial, mas aconselhou que pacientes que usam albumina o quanto antes, né? Quando esses pacientes requerem quantidades substanciais de cristalóides, se você iniciar o uso da albumina o quanto antes, eles têm uma melhor recuperação, menor tempo de internação e melhor início da dieta. Aqui é o odds ratio desses estudos mostrando que o uso da albumina tem sido bastante favorável nesses estudos, mostrando que não só a solução cristalóide, mas também a solução de albumina tem sim uma importância na recuperação do seu paciente séptico. Outros colóides semissintéticos, a gente ainda não tem tanto estudo sobre eles, mas é importante saber quais são, porque eles futuramente vão ter repercussões mais conhecidas. E só que o grande problema desses semissintéticos são riscos alérgicos, os riscos de injúria renal e os riscos de sangramento. Dentro desses semissintéticos, a gente tem o amido de hidroxietil, ou RAS. É um amido que aumentou substancialmente a frequência de lesão renal. Então a gente tem que abrir mão, não diria assim, tomar bastante cuidado com o uso do amido etil, porque apesar dele aumentar a pressão oncótica, ele acaba lesando o rim por efeitos ainda não tão bem esclarecidos, né? A gente também tem as gelatinas e os dexanos, que são feitos de polietilglicano, né? E de origem bovina. Não tem então os estudos, mas tem bastante efeitos adversos, principalmente a alergia dos pacientes. Então, a gente continua utilizando a albumina e cristalóides como primeira linha na fluidoterapia de sepse, devido aos riscos de alergia e injúria renal que esses outros colóides podem causar. E chegamos na outra parte importante dessa apresentação, o uso de vasopressores na sepse no choque séptico. Vamos lá. A gente tem que lembrar que a vasodilatação ela depende da intervenção de fármacos para manter uma pressão arterial maior que 65, ou seja, uma pressão arterial média adequada. Isso é importante porque isso abre o rim do paciente, isso é importante porque aumenta o débito urinário do paciente, isso é importante porque a taxa de filtração glomerular se torna maior e mais efetiva, ou seja, você não anasarca teu paciente, você consegue ter uma resposta a medicamentos, você consegue fazer com que o medicamento seja excretado no tempo certo no seu paciente. Então a hipotensão por um período de apenas 60 segundos
tem um risco maior de lesão renal aguda. Então, se você pensa sempre numa fluidoterapia adequada, você vai lembrar que é importante usar um vasopressor, porque você tem que manter uma pH média adequada para evitar uma lesão renal nesse paciente. Uma isquemia no rim, alguma coisa que prejudique a perfusão desse rim. Bom, então, existem diversos receptores nas células musculares, nas células endoteliais, que vão receber as ações dos diversos vasopressores que estão presentes. A gente tem a angiotensina, que é um vasopressor natural do nosso corpo, produzido pelos nossos rins, né? A gente tem a norepinefrina, epinefrina, filinefrina, dopamina e o azodimetileno, que são outros vasopressores que a gente vai discutir mais adiante. Mas já adianto que mais comumente usados são a norepinefrina e a vasopressina, que não está aqui, mas elas são muito comuns, utilizadas principalmente em grandes estudos, utilizam, e a epinefrina como uma alternativa de resgate, quando esses dois não falham. Esses outros são mais a título de, em último caso, quando não está nada resolvendo. Bom, a gente tem os receptores na célula e cada receptor vai ter seu agente específico, né? A gente vai ter os receptores alfa-1, os receptores de angiotensina, os receptores de vasopressina, que eles vão fazer o quê? Agir nas bombas de cálcio, né? Nos canais de cálcio, porque aumentando a contração desse epitélio, aumentando a vasoconstrição. Então, a função deles é o quê? Ativar o receptor para desencadear uma cascata de eventos para liberar o cálcio intracelular, ativando a cadeia de miosina quinase. E que isso permite o que? A contração do vaso, a vasocontração, a vasoconstrição. Certo? E a gente vai falar agora da norepinefrina, que é o primeiro agente de escolha no paciente séptico, no paciente crítico. Ele é um hormônio que ele é simpático, endógeno, ele é sintético na maioria dos casos que a gente utiliza. Ele é um agonista de receptores alfa-1 nas células do músculo liso. Em altas doses, então uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o aumento da resistência vascular pulmonar, que você pode levar esse paciente a ter uma hipoxia devido à grande quantidade de uso de drogas de norepinefrina. Mas ele também pode causar uma acidose metabólica em altas doses. Sempre lembrar disso. Ele melhora a hipotensão rapidamente e a dose inicial é de 0,8 microgramas e 0 a 0,12 microgramas por quilo minuto. O outro vasopressor importante é a vasopressina, muito utilizado nos estudos internacionais. Ele vai ser um vasopressor, ele vai ter o seu próprio receptor, o receptor de vasopressina 1A, diferente da norepinefrina e da epinefrina, que age nos mesmos receptores agonistas alfa-1. Ele vai ser um hormônio peptidoglicano sintetizado pelo eixo hipotálamo-hipófise pela hipófise posterior. Então ele já é um vasopressor usado no tratamento de diabetes insípidos, né? A gente vai ter esse hormônio naturalmente no nosso corpo, então a gente só vai introduzir ele para melhorar o tratamento de pacientes em choque séptico, né? Então, os mecanismos de vasoconstrição são diferentes da norepinefrina. O agonismo de receptores V1, a causa de vasoconstrição, ele também pode causar uma vasoconstrição mesentérica. Então, sempre a gente tem que infundir esse vasopressor entre 0,03 a 0,04 unidades por minuto. Evitar doses excessivas por causa do risco de vasoconstrição mesentérica. Em doses superiores podem causar isquemia cardíaca também. A epinefrina também é um potente agonista alfa-1. Ele é derivado da tirosina, uma catecolamina simpatomimética, que também é produzida pela glândula adrenal. A epinefrina, ela não tem só afinidade pelos receptores alfa-1, ela também tem afinidade pelos receptores beta-2. Tem mais afinidade pelos receptores beta-2. Por isso que a nossa epinefrina, ela depende de altas doses para aumentar a vasoconstrição, certo? A gente tem que tomar cuidado com isso, então. Então, em terceiro caso, em caso de não resposta à vasopressina, a gente utiliza a epinefrina, porque às vezes você tem que encharcar
as células do corpo para que ela tenha uma ação adequada aos receptores alfa-1, porque ela prefere se ligar aos receptores beta-2. E assim, em altas doses de epinefrina, você tem a resposta que você quer, que é o aumento da resistência vascular e o aumento da pressão arterial média. Em baixas doses, ela causa vasodilatação, porque os receptores beta-2 são receptores vasodilatadores, né? Bom, e a fenilefrina? Ela é utilizada mais para recuperação pós-anestésica, então a gente não utiliza ela no tratamento de choque séptico. E em casos de você não ter um acesso central, como a utilização das outras, são importantes a utilização de acesso central, essa aqui você pode ser administrada no acesso venoso periférico. E os efeitos dela no choque séptico não são tão bem conhecidos, não tem muitos estudos a respeito disso. A dopamina, geralmente ela é utilizada com a norepinefrina, com a vasopressina, mas ainda a gente não... Mas tem que lembrar que são populações altamente selecionadas por causa do risco de bradicardia, o risco de taquiarritmia. Os riscos cardíacos são muito altos e você tem que selecionar essa população de uma forma assim para proteger seu paciente de complicações arrítmicas no coração, entendeu? Então tem que ser pacientes críticos, mas que não tenham repercussões cardíacas e que eles tenham uma normocardiosidade para que não sofram tanto com o uso de dopamina. Então, se o seu paciente já tem um risco cardíaco, já tem uma história de ICC, de descompensação cardíaca, evite usar. Porque se você utilizar dopamina em choque séptico associado com o uso de outro vasopressor, esses vasopressores catecolamênicos, você tem o risco de aumentar a mortabilidade desse paciente, causando um choque cardiogênico. E a dobuta, ela justamente vai tentar tratar esse choque cardiogênico. A dobuta, ela vem para dar um gás no coração, vai tentar aumentar o débito cardíaco. Ela tem um efeito vasodilatador no choque. O aumento do débito cardíaco, quando o efeito vasodilatador do choque é complicado, por disfunção cardíaca. Ou seja, você tem um choque cardiogênico e você utiliza a dobutamina para aumentar o débito cardíaco, para melhorar a perfusão e aumentar a tensão das artérias, né? Aumentar a tensão arterial. Então, a gente tem que lembrar que ela pode causar também hipotensão, porque ela aumenta a demanda de O2 no miocárdio. É uma resposta sistêmica. Se você aumenta a quantidade de O2 no músculo cardíaco, ele precisa vasodilatar perifericamente para que as arteríolas, as artérias miocárdicas, as artérias coronárias, elas consigam suprimir esse trabalho que esse coração está fazendo. Então tem que tomar muito cuidado com o uso indiscriminado da dobutamina para evitar a isquemia miocárdica. Então a gente tem que lembrar que é o seguinte, que ela não tem melhora significativa na mortalidade, de acordo com os últimos estudos, dentro de 28 dias de hospitalização em UTI. E a associação com epinefrina e outros inotrópicos também aumenta a mortalidade em 90 dias. Então a gente tem que confirmar melhor, a gente tem que pesquisar melhor a respeito do uso da dobuta com outros vasopressores para evitar mortalidade nos nossos pacientes críticos. Isso aqui é uma tabelinha resumida de forma simples, de acordo com um dos artigos que foram estudados, para que vocês possam entender os efeitos no rim, os efeitos sistêmicos e os receptores que são maior presentes em cada sistema, né? A gente não pode esquecer também que existem agentes de resgates. Os agentes de corticóide, o ácido de metileno e a tiamina. Cada um esses três, na verdade, tem a função de mediar a vasodilatação e diminuir a produção de óxido nítrico, porque como o óxido nítrico está aumentado no choque séptico, está aumentado em situações de acidose, esses outros agentes eles vão agir como se fossem substâncias que vão capturar o óxido nítrico, que vão reter ele, que vão neutralizar eles, para melhorar a ação dos vasopressores. E a gente também tem outros agentes emergentes que estão surgindo no mercado recentemente, que estão se mostrando
eficazes recentemente, de acordo com os estudos, como a própria angiotensina 2. A administração da angiotensina exógena tem se mostrado um vasoconstritor natural excelente para recuperação, tanto sistêmica como renal desses pacientes, justamente com o aumento do ácido ascórbico, porque a gente tem um consumo exacerbado de colagenase, de células de origem proteica nesses pacientes. Então ela vai agir como cofator para a produção de proteínas, de colágeno, para recuperação sistêmica desse paciente. Então a gente vai ter uma boa resposta desses pacientes ao ácido ascórbico e à angiotensina. Mas como a reação é emergente, ainda falta estudos para se concluir, mas já tem se mostrado bastante promissores. Bom, a gente vai falar agora dos estudos que são importantes para a gente ter noção da nossa prática cotidiana. A gente tem um estudo que avaliou o uso da norepinefrina versus a vasopressina. Qual que a gente deve descontinuar primeiro? Esse foi uma meta-análise que avaliou outros estudos com populações de 50 a 585 pacientes, avaliando os riscos de descontinuar os vasopressores e sua ordem, e a necessidade de uso de corticóides, ou seja, de agente de resgate ao mesmo tempo. Bom, o que esse estudo mostrou que é muito mais a favor, de acordo com cada estudo, que a gente descontinue primeiro a norepinefrina. Pacientes que descontinuaram primeiro a vasopressina tiveram um risco maior de hipotensão. Então, qual que a gente deve descontinuar primeiro em pacientes graves é a norepinefrina. Se você descontinuar a primeira a vasopressina, você vai ter um risco aumentado de hipotensão. Então, o desfecho desse estudo foi a descontinuação da vasopressina primeiro pode levar a uma maior incidência de hipotensão, mas ela não foi associada a resultados ruins em pacientes em choque séptico. Apesar disso, a população que apresentou resultados ruins foi estatisticamente insignificante, comparado com a norepinefrina. Os corticosteroides, os corticoides, eles tendem a atenuar esse efeito. Então, se o paciente apresentar hipotensão, a utilização de corticoides vai atenuar o efeito, vai melhorar a resposta fisiológica desse paciente. Outro estudo importante foi o efeito da vasopressina precoce e da norepinefrina no rim. Foi um estudo muito cêntrico, duplo cego, randomizado, feito em 18 UTIs no Reino Unido, com 409 pacientes elegíveis para esse estudo, que utilizou a ação de cada medicação, analisou junto com o uso de corticoide ou não, no caso às vezes até situação de placebo, né? Bom, esse estudo mostrou o seguinte, que a vasopressina, a quantidade de dias utilizada de vasopressina, Bom, então esse estudo mostrou que a descontinuação da vasopressina e da norepinefrina, se você descontinuar a vasopressina, ela não melhora os efeitos de lesão renal no paciente. Então, o uso concomitante, o uso associado a corticoides, tem que avaliar clinicamente os estudos e benefícios desses pacientes. Então, a gente fica assim, a gente percebe que não há uma diferença tão grande. Os resultados são muito próximos, é um resultado estatisticamente insignificante no decorrer de 28 dias, né, desses pacientes. Então, a norepinefrina e a vasopressina não vão ter tantas diferenças de ações no rim como a gente pensou que poderia apresentar. O outro estudo é a questão dos vasopressores, como é que a gente deve abordar atualmente, né? Como eu falei, a gente hoje pode abrir mão de agentes emergentes, que a angiotensina 2 tem uma boa resposta no rim, então ela tem recuperado em até 70% dos casos a função renal e tem mantido a PA média desses pacientes. E ela, por ser um vasoconstritor natural do nosso corpo, ela se torna até mais efetiva, aumenta a resposta sistêmica de uma forma mais efetiva do que a utilização de catecolaminas, que são agentes vasopressores potentes, né? E às vezes ela melhora também a presença a recuperação desses pacientes. Eu tô com sono. Recuperação desses pacientes a longo prazo, certo? Aí aqui é contigo. Eu já não lembro bem o que eu li desses últimos dois, mas é basicamente isso.